Nós temos estado a falar sobre, neste caso, eu Cristo Ocidente aconteceu assim, que é na série que eu tenho estado a preparar Jesus Caminho de Vida, os momentos marcantes da vida de Jesus, eu tinha projetado no meu calendário a semana passada pregar sobre a morte de Jesus, mas há um mês e meio antes, creio que foi há um mês e meio, eu estava a perguntar ao pastor Loureiro quando é que ele poderia fazer parte, e sem eu saber, e sem eu entender a minha capacidade de poder preparar alguma coisa, nós marcámos do pastor Loureiro pregar a semana passada. Pregou o tema que eu tinha no meu calendário, que se fosse eu a pregar, era o tema que eu iria pregar. E eu dou muitas graças a Deus, porque eu não estava capacitado para o fazer. Mas eu não sabia até então, não é? Porque eu não sabia o tempo que me ia durar todas. Aliás, já agora quero agradecer a toda a equipa que tem se esforçado. Não sei se vocês daí reparam, se não, mas nós temos um palco completamente novo. E isto é tudo mão de obra voluntária da igreja, que vão tirando dias dos seus trabalhos, vão estando aqui e eu de alguma forma vou tentando estar com eles também, não é? Não, nem me sentiria, não sentir-me-ia bem eles fazerem isso e eu estar a fazer o meu próprio trabalho. E então tem sido uma reunião de esforços incrível e eu estou emocionado com isso. E ao mesmo tempo o cuidado do Senhor para com a sua igreja. Porque a semana passada tivemos uma exposição sobre a morte de Jesus. Aliás, nós estamos a pensar em momentos marcantes da vida do nosso Senhor. A morte é uma excelência. E eu fiquei deleitado pela exposição profunda e, ao mesmo tempo, simples no que toca a todos entendermos. E essa é a mensagem que me passam. Então, não há uma necessidade de ser muito entendido nas Escrituras para conseguir entender as profundidades das Escrituras. E eu fiquei deliciado com isso. E esta semana eu tinha pensado num outro momento marcante da vida de Jesus, que é a sua ressurreição. Será que nós estamos preparados ou estamos conscientes da ressurreição do Senhor Jesus? Vamos ver pelas Escrituras em Lucas 24. Todo o capítulo de Lucas 24 ele fala muito sobre isto. Aliás, no Evangelho de Lucas, que é um evangelho de ação, não fosse ele preparando o trabalho e o caminho para mostrar a ação da igreja posteriormente à ressurreição do Cristo, que nós encontramos no livro de Atos. Então, quando Lucas está a escrever o Evangelho de Lucas, ele já está a preparar também, porque essa é a missão dele, essa é a mentalidade dele, esse é o foco dele, de preparar a igreja para uma missão. E então o Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Cristo segundo o Lucas, ele termina com isto, com a ação da igreja, com a ressurreição, o que é que ela provoca? Não é apenas mero factos históricos, não são meros factos para nos dar alguma credibilidade, mas são também uma promoção daquilo que a igreja deve missionar, deve praticar, deve fazer. Então é uma preparação da missão. E este todo o Evangelho, nós não vamos ler tudo, eu vou só ler a partir do versículo 13 até ao 35, e ele fala de algumas coisas muito necessárias de nós compreendermos. É que a ressurreição mal compreendida, ela não gera missão, ela gera fuga. Mesmo conhecendo o Cristo, quando nós não compreendemos a ressurreição, o lugar dela e o fator transformador, ou seja, o poder da ressurreição, ela não gera em nós uma missão, mas gera fuga. A ressurreição, reinterpretada à luz das Escrituras, ela corrige a nossa fé e a nossa ação, o nosso rumo. E o Cristo ressuscitado presente, ou seja, quando Ele está presente nas nossas vidas, mesmo quando nós estamos inconscientes, Ele reincendeia o coração das pessoas. Ele reincendeia a fé que está no nosso coração. Ele cria uma nova chama.
E a ressurreição plenamente compreendida, então produz e gera missão. E é isto que nós vamos ver no texto de Lucas 24, do versículo 13 ao 35. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler agora todos os versículos e depois vou ler as porções à medida, vamos voltando ao texto à medida que a gente vai trabalhando o texto. Pode ser? O texto, ou seja, os princípios estão lá. Então, se eu desse aqui algum título à minha pregação, à minha partilha, eu dizia: a ressurreição que reacende corações e envia discípulos. E o ênfase é: o que é que a ressurreição de Jesus mudou na minha vida? Eu gostava que nós pensássemos nisto individualmente, ok? Pois coletivamente nós fazemos esta caminhada. E aplicar isto na nossa vida é: eu estou de coração quente e animado para a missão. Diz assim no versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilómetros. E vocês veem ali 60 estádios. 11 quilómetros. É uma caminhada. É uma boa caminhada. E para se fazer ao final do dia, mas não para voltar de regresso. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a palavra de Deus, e aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele está a mostrar um desfecho diferente dos outros. Porque ele começa deliberadamente com o contraste entre a perspectiva humana relativamente à ressurreição e à ação divina. Então existe aqui um contraste que se choca.
a perspectiva humana e a ação divina. O momento situa-se logo após a ressurreição do Nosso Senhor. Então a perspectiva a seguir à ressurreição, a perspectiva humana, não condiz com a ação divina. Há aqui qualquer coisa que está a chocar e Lucas está a relatar e a declarar e a registar essa situação. Então, quando o nosso coração não está preparado, quando o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, a nossa perspectiva humana não condiz e fica muito aquém daquela que é a perspectiva ou a ação divina nas nossas vidas. E Lucas está a registar isto. A expectativa humana não entende o triunfo da ressurreição. Em primeiro lugar, ela não esperava a ressurreição. E então, por isso, ela não entende o triunfo que existe na ressurreição e, por essa razão, ela não comemora a vitória. Nós não vemos um grupo de discípulos a comemorar pela ressurreição do Senhor Jesus. Mas ela, esta expectativa humana, depara-se com a normalidade de quem perde alguém querido, com a confusão de sentimentos, com o medo, com a frustração. E agora? Os discípulos não estavam à espera dessa ressurreição. É claríssimo. Eles estavam a lidar com o que eles entendiam ser um maior fracasso de um possível plano redentor. Eles estavam a lidar com aquilo que eles entendiam ser este maior fracasso. Agora pensem comigo, eles tinham investido 3 anos da sua vida, dado ouvidos a este homem, feito tudo o que ele tinha mandado fazer, ouviram todas as palavras que ele tinha debitado, mas isso não foi suficiente para haver uma transformação na sua perspectiva humana. Agora o que está a acontecer é que ele parece já não estar com eles e isso transforma-se numa grande desilusão e numa enorme confusão. Esta é a perspectiva humana relativamente à ressurreição, quando ela não está reinterpretada ou interpretada à luz das Escrituras. A ressurreição não tem lugar na fé cristã. Quando ela não é interpretada à luz das Escrituras, ela é simplesmente um fracasso. É uma confusão, não se sabe explicar. E por não se saber entender nem explicar, não se consegue usufruir do poder da ressurreição na vida da pessoa. E aquilo que está a acontecer é isso que Lucas está a registar. E o Evangelho é muito honesto quando ele declara isto. Porque isto é aquilo que é a declaração do Evangelho, na sua honestidade, a dizer: a fé não nasce de corações preparados. Porque se fosse por preparação, eles tiveram 3 anos no Instituto Bíblico melhor do mundo de todos os tempos. Os irmãos ouviram? Eles tiveram 3 anos consecutivos com o maior mestre de todos os tempos a ouvir a maior teologia sem erros, com o maior ênfase teológico jamais ouvido. Se a fé fosse promovida ou produzida por corações preparados, estes eram os mais excelentes. Mas aquilo que a fé nos mostra, ou o Evangelho nos mostra que a fé é produzida, é que ela é produzida é pela iniciativa graciosa do Cristo que vai ao encontro dos seus discípulos. Ouça, do Cristo ressurreto. Isto deveria fazer assim alguns cliques na nossa mente, porque muitos de nós pertencem supostamente, deixem-me dizer isto assim abertamente, supostamente à Igreja de Cristo, e eu quero acreditar que nós pertencemos à Igreja de Cristo, e é possível nós pertencermos à Igreja de Cristo, mas estarmos a viver como se não pertencêssemos. Porque este é aquilo que está aqui a acontecer e Lucas está a fazê-lo por iniciativa do Espírito Santo, mas está a relatar-nos isto. Há um contraste entre a perspectiva humana e a ação divina. E este capítulo mostra-nos que a ressurreição não é apenas um facto a ser anunciado.
Mas é uma realidade que precisa ser compreendida, e quando eu digo compreendida, é abraçada, é engolida, à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Versículo 1 a 4 diz, visto que muitos, versículo 1 a 4 do capítulo 1 de Lucas, porque é o propósito de Lucas escrever o livro. Lucas está a ser muito coerente com aquilo que ele está a fazer. E ele está a terminar o livro da mesma forma que o começou. E ele diz assim, visto que muitos empreenderam em fazer um relato específico, muito bem elaborado, acerca da vida de Jesus, ele diz assim, empreenderam uma narração coordenada dos factos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas, ouça bem isto, para que tenhas certeza, plena certeza das verdades em que foste instruído. O Evangelho não é apenas informação. Claro que é informação, mas é sobretudo factos. Isto deve explodir a nossa mente. Porque muitas vezes as pessoas dizem-nos assim, mas tens fé em quê? E nós, naquele debate patético, dizemos, então a fé é como a ciência. Mas estamos a debater num campo onde a ciência fala mais alto do que a fé. Enquanto que o princípio da ciência só é ciência, ou só é na realidade, científico se for provado por factos. E quando nós falamos da fé, nós estamos à espera de que hajam outros factos que aconteçam, que provem a nossa fé, quando eles já estão todos à nossa mercê. Então a nossa fé não é apenas uma esperança em alguma coisa que ainda não aconteceu. É a certeza plena de que a nossa vida está baseada no que já aconteceu. Isto faz toda a diferença na nossa fé. E Lucas, quando está a escrever ao Teófilo, e este Teófilo entende que eu fui instruído assim, mas o que é que me prova? Ele diz, olha, eu vou fazer-te aqui um trabalho de excelência. Porque muitos já empreenderam fazer isto que eu estou a fazer e eles foram testemunhas oculares de todas as coisas que eles testemunharam. E eu, depois de uma intensa investigação, estou a trazer-te todos os factos para que tu tenhas plena certeza daquilo que está à tua frente. E nós muitas vezes lidamos com a fé como se fosse alguma coisa de uma esperança inócua, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos experimentar e que somos uns coitadinhos porque nós não conseguimos explicar a nossa fé. Ora, tenha dó. E é este dó que Jesus teve ir ao encontro dos seus discípulos. Depois da ressurreição, mostrar-lhe os factos. Irmãos, nós não vamos lá com história apenas. Porque se nós olhamos apenas para a história como uma historinha, nós perdemos os factos. Nós perdemos a plena certeza, ela deixa de ser fundamentada no nosso coração. E quando acontece a ressurreição do Cristo, eles ficam confusos, frustrados, com todos os seus planos caídos. Lucas está a ser coerente com isto, porque ele quer dar certeza histórica e teológica sobre Jesus, ou seja, trazer todos os factos, revelar Jesus como o Salvador universal, porque ele já não é apenas dos judeus, mas também é dos... Lucas é gentil, amigos. Lucas é um facto de que ele próprio entende que a salvação é para os gentios. É universal. Não é só para os judeus. Mostrar que a vida de Jesus cumpre o plano redentor de Deus.
Lucas tem essa intenção. Então o capítulo 24 é excelente nisto. Ele quer mostrar que a vida de Jesus cumpre o plano perfeito, de forma perfeita, na redenção. E ele quer também formar discípulos esclarecidos, com factos, para promover testemunhas fiéis. Então não são só as testemunhas que são fiéis, mas os testemunhas só são fiéis porque o que eles declaram é completamente fiel. Fiel. Verdadeiro. E agora reparem no seguinte, quando Lucas está a escrever o capítulo 24, há aqui 4 factos que nós temos que entender rapidamente. Jesus já ressuscitou, o túmulo já está vazio, os anjos já declararam e anunciaram essa ressurreição, e ainda assim estes discípulos caminham tristes e a distanciar-se do propósito de Deus. Porque era para ficar em Jerusalém. Era o lugar da promessa. Era o lugar do envio. E eles estavam a distanciar-se dessa promessa e desse envio. Apesar dos factos já terem acontecido, eles estavam a viver como se eles não existissem. Deixem-me fazer um alerta. A nossa vida corrida e todos estes alertas que nos vão trazendo confusões à vida podem fazer-nos exatamente assim como estes 2 discípulos. A ressurreição já aconteceu. Não só naquele tempo, como agora. Mas ela ainda não foi compreendida por estes discípulos e não só pelos outros também. Mas Lucas está a registar estes 2 porque eles têm aqui uma história muito interessante para nós. A ressurreição já aconteceu, mas eles ainda não compreenderam. E deixem-me dizer o seguinte: isto mostra claramente que é possível viver cronologicamente após a ressurreição, mas viver como se cronologicamente nós vivêssemos antes da ressurreição. Entendeu o que eu disse? Isto é um facto. A ressurreição já aconteceu, mas eles estão a viver como se ela não existisse. E é possível para nós hoje. E este é o grande alerta que Lucas está a fazer ao crente do dia de hoje. Jesus já ressuscitou, mas muitos factos na nossa vida revelam como se nós não acreditássemos piamente que Jesus ressuscitou. E ele, Lucas, vai mostrar em quê? O que é que a nossa vida nos pode mostrar? E eu disse isso no início. O meu coração arde com a presença de Jesus na minha vida, com o Cristo ressurreto. O meu coração arde pela missão que o Senhor nos trouxe a fazer. Então as palavras dos anjos às mulheres, que elas vinham preparar o corpo de Jesus aonde? Na sepultura. Como é que estas senhoras que vinham preparar, que é que elas vinham fazer? Vinham preparar um corpo morto. Esta é a perspectiva humana. Mas as palavras dos anjos dirigidas a estas 3 mulheres são muito esclarecedoras do facto. Muito esclarecedoras. E nós vemos isso no capítulo 24, no versículo 5 e 6. No final do versículo 5 e no início do versículo 6. Porque eles dizem assim: porque buscais entre os mortos ao que vive. Qual é a base da vossa perspectiva? Porquê é que vocês estão confusas? Então as declarações dos anjos, elas declaram realmente aquilo que se está a passar no coração do homem, da mulher, naquele tempo. Porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele diz assim, eles dizem assim: lembrai-vos de como ele vos ensinou. Ele vos disse isso. Ele preveniu-vos isso. Lembrai-vos de como ele vos preveniu dessa verdade, dessa realidade. Então não era uma coisa ao acaso, não era uma coisa nova. E esse é um alerta para nós. Agora, a grande questão aqui não é se Jesus ressuscitou,
Mas o que é que muda na nossa vida com a consciência de que Ele já ressuscitou? Porque estas mulheres viviam antes da ressurreição. A perspectiva delas é: eu vou agir na minha vida como se Jesus estivesse morto. E elas não estavam assim tão diferentes dos discípulos. Os discípulos estavam iguais, aliás, ainda pior. Porque quando elas chegaram perto dos discípulos e disseram: olha, aconteceu-nos isto assim assim, eles, não pode ser, e foram até lá, alguns, para verificar se era ou não era, se o corpo estava ou não estava. Então a perspectiva humana estava completamente errada e estava a viver como se não tivesse havido ressurreição. Agora, neste texto de hoje, nós verificamos que uma má interpretação das Escrituras, o que é que ela provoca nas pessoas? O que é que ela vai provocar em nós? Como é que ela. Porque nós temos este contraste neste texto. Quando ela depois é corrigida, o que é que ela promove nos discípulos? Então, antes de entendermos como é que nós fazemos a nossa vida, mas depois de reinterpretarmos a ressurreição à luz das Escrituras, o que é que isso promove na nossa vida? O que é que ela promove nos discípulos? Então, a ressurreição mal compreendida, ela gerou nos discípulos fuga, ao invés de gerar missão. Diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús, numa caminhada para uma aldeia distante de 11 quilómetros, e eles estavam ali estavam completamente frustrados. E estavam ali a discutir sobre as coisas que tinham acontecido. Eles estavam a rever os factos, a rever a narrativa, e ali o que acontecia era que enquanto eles estavam a ver a narrativa na perspectiva humana, os seus corações estavam completamente de rastos. E Jesus vai ao encontro deles e quando os encontra diz, olha, o que é que vocês estão aí a discutir? Diz que quando Jesus faz esta pergunta, diz que eles param entre os tecidos. Jesus, ao invés de chegar lá e dizer, eu estou aqui, ele promove neles um raciocínio mental que lhes provoca dor. Porquê? Porquê é que Jesus não chegou ao pé deles e mostrou, olha, eu sou Jesus e estou aqui ressuscitado, vamos lá resolver a coisa rápido? Porque é assim que nós tratamos uns com os outros. Nós não promovemos o confronto do raciocínio mental, onde isso até provoca dor, mas traz liberdade. Nós tentamos trazer a liberdade sem a pessoa entender no seu raciocínio lógico e mental, à luz das Escrituras, o que é que está a acontecer na sua vida. Fique claro. Jesus, quando os encontra naquela confusão, ele podia ter feito assim, a dizer, olha, eu sou Jesus. E ali, de repente, eles ficavam contentes porque Jesus estava ali, mas eles não entendiam nada. Ficavam na mesma confusão. Porque no momento em que Jesus desaparecesse depois de lhes entregar o pão, eles ficavam outra vez, já foi embora outra vez. Sabe, conhece aquele cristão da montanha russa? Que ora está muito bem, ora está muito mal. O Senhor está comigo, o Senhor agora abandonou-me. O Senhor agora está comigo, o Senhor agora abandonou-me. É a perspectiva humana destes discípulos. E quando a igreja não está preparada para fazer como Jesus fez, para curar a perspectiva humana dentro da ação divina, nós temos entre nós muitos discípulos que vão ao caminho de Emaús. E estão a viver num carrossel de emoção. E não com base à luz das Escrituras daquilo que na realidade nós somos e vivemos. E isso é que muitas vezes convida as pessoas lá fora a olharem para nós e dizerem assim, mas o que é que eu quero ter com eles? Qual é a diferença? Porque nós dizemos que somos cristãos e que andamos há 3 anos diariamente com Jesus, mas a nossa perspectiva humana confunde os outros. Porque a fé não pode ser transmitida numa esperança humana, nem numa confusão humana. E aquilo que está a acontecer aqui é que Jesus chegou ao pé deles e disse-lhes assim, o que é que vos preocupa? E eles começaram a fazer o raciocínio. Primeiro ficaram entristecidos, mas nós vemos na resposta de Cleopas que ele estava um bocadinho indignado. Mas és tu o único que vem de Jerusalém e não tem entendimento ou conhecimento das coisas que se passaram lá?
E ele começa a relatar. Mas antes de ele relatar, ele diz: quais? Jesus quer perceber qual é a base, o âmago, o centro, a raiz do seu amargura, do seu problema, da sua perturbação, da sua frustração. Jesus está a investir tempo na confusão destas pessoas. A igreja tem de entender este facto. Se nós não estivermos dispostos a investir tempo em quem está confuso, jamais vamos libertá-los do jugo da confusão. E esse peso não pode estar em cima apenas de uma pessoa. Tem que ser redistribuído por toda a igreja. Porque é a igreja que é chamada a viver como igreja. Não é uma pessoa que substitui a igreja. Nós temos que reinterpretar a nossa dinâmica de ser igreja. Porque essa é a nossa missão. E Jesus pergunta-lhes quais, e eles começam: olha, Jesus de Nazaré, um varão perfeito, homem poderoso em palavras e em feitos, diante de Deus e de todo o povo, toda a gente reconheceu isso. Mas os nossos principais sacerdotes, eles entregaram-no para o condenarem e crucificarem. E agora repare na frustração. E nós pensávamos que era ele. Que é assim que nós lidamos com o nosso Jesus quando alguma coisa na nossa vida não corre dentro do plano que nós tínhamos imaginado que era o plano perfeito de Deus para a nossa vida. E eu pensava que ele era comigo. E eu pensava que ele me amava. E eu pensava que eu era importante para ele. E eu pensava que ele me cuidava. E eu pensava que ele iria estar ao meu lado todos os dias. Este é o raciocínio de quem está com uma perspectiva humana e que pensa distante de Jesus. Deixe-me fazer-lhe aqui uma ressalva. Jesus está ao lado deles. É ele que está a provocar todo aquele raciocínio lógico e mental de fazer aqui uma chamada à narrativa. E eles estão como se ele não estivesse ali ao lado. Faça aqui um pionés nesta parte. Porque mais à frente nós vamos ver a transformação que a reinterpretação ou o engolir a verdade faz no coração do crente. Então, apesar dos factos da ressurreição já estarem em circulação, estes dois discípulos, eles caminham como se nada acontecesse. Porque eles começam a fazer aqui o rescaldo da narrativa. Bom, e já passaram 3 dias. 3 dias depois dos acontecimentos. Este é o 3º dia que já aconteceu. Que o entregaram à morte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Estão a ver as agulhas mal alinhadas com o plano de Deus? Perspectiva humana, a ação divina. Então, enquanto nós não alinharmos bem as nossas agulhas com as agulhas do Senhor, nós não vamos andar bem encarrilados. Então vamos andar aqui assim, sem saber para onde é que nós vamos. Porque eles dizem assim, então, eles agora crucificaram-no. Eles foram entregues. Jesus disse isso várias vezes. É necessário que eu vá até Jerusalém, seja maltratado, seja injustiçado, injuriado, condenado e entregue à morte. E seja crucificado. Mas ao 3º dia, eu vou ressuscitar. E parece que eles puseram toda essa informação no bolso, porque aquilo que eles estavam à espera não era nada disto. Eles queriam alguém que redimisse Israel dentro daquilo que era a perspectiva do que era uma verdadeira redenção. Que tipo de redenção é que nós estamos à espera? À procura. Seja ela em que matéria for. Relacional entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre... Quando eu disse filhos e pais, estava a pensar nos meus filhos comigo, e quando disse pais e filhos, estava a pensar eu e os meus pais. E estão a perceber isso assim? Toda esta dinâmica que existe, como é que nós vamos nos relacionar? Qual é a área? Qual é a área? É financeira? Então eu tenho que meter as agulhas e perceber o que é valioso para Deus.
Isto hoje foi dito aqui, que nós fomos avaliados ou somos valorizados pelo sangue de Jesus. E diz a palavra de Deus que nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Não é que não houvesse, como é que eu posso dizer? Não é desvalorizar o valor que nós atribuímos ao ouro e à prata. Não é desvalorizar. Mas é valorizar aquilo que realmente é valorizável. Aquilo que é eterno. Aquilo que não acaba. Aquilo que nunca desvalorizará. Independentemente das oscilações económicas. Porque até o ouro e a prata oscilam na medida em que a nossa economia anda e vai e anda e vem. Mas o valor que nós obtivemos em Cristo pelo seu sangue nunca oscila. É imutável, porque ele é todo valioso e todo poderoso para nos resgatar. Então nós precisamos de ir a correr para uma reinterpretação das Escrituras que corrige a nossa fé. Porque é a ressurreição reinterpretada à luz das Escrituras que corrige não só a nossa fé, mas restaura o nosso rumo, que nos dá propósito à missão. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele está-lhes a dar uma novidade? Não, é a mesma informação que ele já passou nas últimas semanas e nos últimos meses de estar com ele todos os dias. E começando por Moisés, ouçam, deixem-me dizer isto assim. Se eu fosse Jesus aqui neste momento, para já não tinha de ter com eles. Deixem-me abrir aqui o jogo com vocês, o meu coração é assim. Ou Deus me constrange a fazer alguma coisa, ou então eu sou tal e qual como todos os outros. Mas se eu estivesse nos pés de Jesus e vá lá, por constrangimento tivesse ido ter com eles, se calhar não ia me discorrer ou não ia fazer uma parte de mim ir por todas as escrituras, discorrer desde Moisés e os profetas, todas as passagens que provavam que era necessário Jesus ter ido à morte, mas que ele também iria ressurgir. Graças a Deus que eu não sou Jesus. Senão vocês estavam bem feitos ao bife. Mas isto não me devia fazer ficar feliz, constranger. Constranger. Que tipo de tempo é que nós estamos a dedicar uns aos outros para que a nossa confusão se dissipe e que aquilo que nasce e é promovido seja a clareza e a plena certeza de que a nossa fé está a promover corações habilitados à missão de Deus. Porque aquilo que Jesus fez foi dar-lhes as ferramentas, mais uma vez, para eles fazerem o exercício lógico, racional, de que era necessário. Ouça, deixem-me dizer uma coisa: o problema deles não foi a ressurreição. O problema deles foi a morte. Porque quem não entende a morte jamais desfruta da ressurreição de Cristo. Deixe-me-lhe dizer assim. Quem não entende o propósito da morte de Jesus nunca vai desfrutar do poder da ressurreição, que é transformador. Quem não consegue encaixar a morte do Senhor numa forma propositadamente perfeita no plano redentor de Deus, não consegue encaixar de maneira nenhuma o poder transformador que a ressurreição traz. Estou a ser claro? Porque muitas das vezes, e uma das perguntas que correm no tempo da Páscoa, e nós estamos a chegar lá, é: porquê é que Jesus teve de morrer, pá? Quando nós não entendemos que o plano perfeito de Deus passava pela morte de um justo, e que o derramamento do seu sangue é que curava todas as nossas enfermidades e poupava-nos do nosso pecado, ou melhor, libertava-nos do jugo e da justiça do nosso pecado, nós não vamos encontrar lugar para que a morte de Jesus tenha espaço e tenha propósito e tenha lógica. Então foi isso que Jesus tentou não tentou nada, Jesus fez. Jesus não lhes disse: olha, eu estou aqui ressurreto, está aqui a prova, vamos lá resolver a coisa. Não. É necessário entender pelas Escrituras a necessidade que a morte de Jesus e o lugar que a morte de Jesus tem no plano redentor de Deus. Porque só depois disso,
sem Jesus dizer eu estou aqui ressurreto, é que os seus olhos abrem e eles entendem que o seu coração já ardia, enquanto eram expostas as Escrituras. Então a ressurreição reinterpretada pelas Escrituras corrige a fé. E ela muitas vezes não é entendida logo como uma boa correção, ou logo como entendida. E o Cristo ressuscitado, quando Ele está presente, Ele incendeia os corações. Mesmo quando nós não temos entendimento disso. Eu não estou a entender, eu não estou a ver o Senhor aqui ao meu lado. Mas quando nós entendemos que o nosso coração está a começar a ser incendiado pela palavra de Deus, pela verdade que está nas Escrituras, nós podemos ver à nossa volta um confronto com a realidade que é tribulação, sofrimento, dor. Mas enquanto nós não entendermos que a dor, o sofrimento e a morte fazem parte do plano de Deus para nos libertar de todo o mal que nós vivemos nesta vida, jamais nós vamos andar nesta vida com a esperança da vida eterna. Não fui muito rápido no raciocínio, ou fui? Enquanto nós não entendermos que esta vida tem adicionado de uma forma perfeita o sofrimento, ouça, nós não fomos feitos por Deus, nem renascidos por Deus para viver uma vida sem sofrimento. Por isso é que nós vemos muitas vezes as pessoas caídas porque estão a sofrer. Porquê? Porque eles não entenderam o sofrimento maior que Jesus passou por nós. Este sofrimento que nós passamos aqui, por isso é que Paulo diz, o sofrimento que eu passo agora nesta carne não se compara. Ele tinha isto bem reinterpretado. Então ele sabia que não havia nada que o separasse da vida verdadeira. Nem mesmo esta morte, que todos nós, deixe-me dar-lhe uma boa notícia, todos nós vamos passar pela morte, a não ser aqueles que vão ser trasladados no momento. Mas o natural e o normal é todos nós vamos passar pela morte física. E graças a Deus por isso. Eu gostava muito que a nossa igreja, o nosso lugar de culto, fosse consciente disto. E que a morte não nos atormentasse, não nos amedrontasse. Por isso é que dizem em Hebreus que aqueles que já estão em Cristo foram libertos do poder da morte, do medo que ela pode provocar na nossa vida. Eu quero viver com o Cristo ressurreto à minha frente, mas a perceber que Ele está comigo para desfrutar de todos os momentos e não ser apenas quando Ele partir o pão e eu entender. Sabe o que é que quando Jesus partiu o pão, o que é que Ele está a fazer? É que Ele está a produzir missão. Ele está a lembrá-los daquilo que é a missão. Porque quando Jesus entra lá dentro da casa deles, porque eles tinham, isto está a ser uma companhia tão boa, alguma coisa se está a passar, novidade boa, já nem estamos a pensar naquilo que aconteceu. Já estamos a viver aqui um novo episódio, está a ser tão bom. Senhor Jesus, não, eles não sabiam que era o Senhor Jesus. Venha connosco, esteja connosco neste final de dia. Então é tão mau, é tão difícil agora na estrada, então vai ficar de noite, é perigoso, venha para o pé. E eles estavam lá ao pé. No momento em que Jesus está lá com eles, dá a oração do pão, ele dá graças pelo pão e quando partilha-lhes dá. Sabe o que é que isto está a dizer? Jesus está a lembrá-los, sem palavras, do que o corpo dele foi feito por eles. E foi a última vez que eles ouviram Jesus partir o pão. Este é o meu corpo que é entregue, oferecido por vocês. Uau! E naquele momento, quando Jesus lhes mostra, por ação, o que ele fez, alguma coisa abre na mente deles, eles... És tu! E de repente ficaram a apontar para o vazio, porque Jesus desapareceu. Mas agora repare num contraste. Eles estavam frustrados porque a sua teologia estava completamente fora. Eles não aceitavam a morte do Senhor nem o seu sofrimento. Por isso não conseguiam entender a ressurreição. E quando Jesus estava ao lado deles, a falar com eles, a curá-los e a levá-los a fazer o exercício de cura, eles estavam entristecidos. Então é possível Jesus estar ao nosso lado e nós estarmos completamente cegos, sem ver que Ele está ao nosso lado e nós estarmos completamente entristecidos, frustrados, desamparados, sem rumo, sem missão.
Mas agora repara, quando nós somos realojados na verdade, quando nós somos lembrados da verdade, mesmo quando Jesus fisicamente já não está ali, o coração deles já não para. Sabe o que é que eles estavam prontos para fazer? Diz, e levantando-se na mesma hora, foram fazer o caminho à noite que eles disseram que era perigoso fazer. Mas agora repare, eles estavam com Jesus entristecidos. Teologia desorganizada. Agora estavam sem Jesus fisicamente e incendiados. Não, já não pode guardar isto só para nós. Vamos já ter com os nossos irmãos em Jerusalém, onde está o problema, porque nós já temos a solução. Jesus ressuscitou. E quando eles entendem isto, eles dizem, a ação de Deus é ilimitada e a presença de Jesus jamais será limitada ao seu físico. Porque Jesus reside na palavra, na verdade. Ele é a palavra, ele é a verdade. E se nós estamos cheios da palavra, cheios da verdade, nós estamos cheios de Cristo, não importa o que está à nossa volta. Porque o nosso coração reincendeia-se. E eles dizem, então nós não estávamos tão entusiasmados a ouvi-lo falar sobre as Escrituras. Enquanto ele estava a expor as Escrituras, o coração não se incendiava. Nécios e tardes de coração, eu estou aqui. Demorou foi aqueles 11 quilómetros. Nós não sabemos em qual foi o quilómetro que Jesus se aproximou deles. Mas a realidade é esta, Jesus está aqui. E Ele não está aqui porque Ele está a partir o pão e está fisicamente aqui. Ele está aqui porque Ele decidiu estar aqui conosco todos os dias pelo seu Espírito. E enquanto nós estivermos cheios da sua palavra, cheios da sua verdade, nós temos o coração incendiado e com os pés prontos para a missão. Não importa se está de noite, se vai ser difícil, mas nós queremos correr para cumprir a sua vontade. Sabe qual foi a deles? Eles não estavam teologicamente, estapafurdiadamente espetaculares, e eu tenho uma grande pregação, e eu tenho agora um grande ensino. Eles tinham uma frase e uma expressão que incendiou o seu coração e transformou toda a sua vida. Jesus ressuscitou. Foi assim que eles chegaram lá e disseram assim, olha, Jesus ressuscitou. E outros disseram, ele também já apareceu a Simão. E olha, ele também já... E começou ali tudo a incendiar-se. Extraordinário. É aquilo que nós precisamos. Lucas escreveu isto para incendiar o nosso coração. O Espírito do Senhor fez Lucas escrever isto para que nós pudéssemos ler e perceber. É possível estar a viver cronologicamente depois da ressurreição e estar a viver como se ela não tivesse acontecido. Mas também é impossível, depois de ouvir a verdade e de nos enchermos com a verdade, de continuarmos em fuga. Então aquilo que o Senhor nos chama é esta missão. Vamos reincendiar o nosso coração pela palavra de Deus e vamos nos reincendiar uns aos outros. Amém? Vamos pedir ao grupo de louvor que suba e enquanto eles estão a arranjar-se, eu queria agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que é o Senhor dos céus e da terra e tudo aquilo que a gente conhece e há, ao qual todo o nome, todo o joelho se dobra, não há ninguém acima dele, nem nos céus, nem na terra, nem baixo a terra. Todo o nome se submete ao Senhor Jesus. Nosso querido e amado Senhor, sabemos pela Tua palavra, Senhor, que Tu estás a ir ao encontro de quem está entristecido, frustrado, condicionado por uma mentalidade humana. Senhor, e se não és Tu ir ao nosso encontro, nós jamais entenderemos. Senhor, obrigado por Tu não desistes de nós. Obrigado por Tu nos continuas a visitar. Obrigado por Tu nos continuas a ensinar. Obrigado por Tu nos continuas a direcionar. Queremos fazer a Tua vontade, amar-te e ser amados, Senhor. Ajuda-nos a entender esse amor que Tu tens para nós, a Tua presença nas nossas vidas. E ajuda-nos a crescer, Senhor, nesta inabalável fé, pelos factos da Tua morte e da Tua ressurreição. No nome de Jesus. Amém.